A todos, amém? Louvado o nome do Senhor. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 85. Graças a Deus. Graças a Deus por esta noite, por este lugar. Deus tem nos abençoado sempre e todas as vezes, na verdade, irmãos. Sempre que o povo de Deus se reúne com esse propósito de adorar ao seu nome, Deus está presente, Deus se manifesta. É impossível sair vazio, irmãos. Se nos reunimos no nome de Deus, é impossível sairmos vazios. De alguma forma, Deus sempre falará conosco, sempre haverá algo ao nosso coração, pelo qual Deus dirigirá e dará a você a palavra, instruirá, fortalecerá. É impossível sair vazio. Se nós estivermos ligados no trono da graça, é impossível sair vazio. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Quero usar apenas como referência para a nossa introdução o Salmo 85 e o verso 6. Nós estamos falando de avivamento já há algum tempo. No domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos encerrar falando sobre os resultados do avivamento. Nós queremos concluir esta série de mensagens sobre o avivamento que nós precisamos. E o Senhor nessa semana me levou a pensar sobre um tema com relação também ao avivamento. Eu quero compartilhar nessa noite com a igreja. Eu quero usar como ponto de partida o Salmo 85, verso 6. Todos acharam? Bem? Diz assim: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Gostaria que a igreja pudesse fazer a leitura desse texto também. Bem, vocês podem ler? 1, 2, 3. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? É uma pergunta, na verdade. Uma pergunta que o escritor desse salmo, é um salmo dos filhos de Coré. Eles, na sua canção, eles dizem a Deus: não tornará a vivificar-nos. Será que o Senhor não vai voltar a operar um avivamento em nós, para que nós, o teu povo, venhamos a nos alegrar em ti? Uma pergunta que está contida aqui dentro desse louvor, dessa canção, deste salmo, que eles escreveram para adorar a Deus no templo, e que eu quero usar como base, ponto de partida para a nossa meditação. Tome o seu lugar, por favor. Eu quero meditar, meus irmãos, justamente sobre isso. Quando virá o avivamento? De tudo que nós temos falado, dos irmãos que já nos antecederam, ministrando essa palavra sobre o avivamento que nós precisamos, eu estive pensando há alguns dias atrás e me perguntando: quando virá o avivamento? Quando você estuda esse tema avivamento, nós começamos a estudar a história de tudo que já aconteceu, de todos os avivamentos que a igreja já passou, e mesmo antes da igreja, lá no Antigo Testamento, os avivamentos que os homens experimentaram. Nós olhamos para os dias atuais e há uma pergunta que às vezes vem ao nosso coração. Eu não sei se aconteceu com você, mas isso acontece comigo quando leio a Bíblia. Acontece comigo quando me paro para olhar a história de homens e mulheres e ver que nós estamos hoje num nível melhor do que eles. Nós hoje vivemos um nível de revelação de Deus que os profetas não tiveram. Nós vivemos hoje um nível de experiência com Deus que os próprios apóstolos não tiveram. A igreja hoje vive uma experiência da revelação de Deus que ninguém viveu antes. Ninguém viveu. Talvez você pense: pastor, os profetas viveram melhor que nós. É engano. Os profetas viveram e eles não viram, meus irmãos, o cumprimento de todas as profecias. Veja Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Ele não viu o cumprimento. Ele não soube. Ele sabe sim, porque está na glória com o Pai. Está agora lá na glória com Jesus Cristo no paraíso, sim. Agora ele sabe. Mas ele tratou de assuntos 700 anos antes de Jesus nascer. Os demais profetas, os demais homens, os próprios discípulos de Jesus que viveram derramar o Espírito Santo, mas eles
não viveram, meus irmãos, o suficiente para ver o que nós temos hoje. Hoje nós temos a profecia de Deus, toda ela reunida como nós encontramos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada. E nós temos hoje tudo a nosso favor, de uma forma que nenhum deles tiveram. Eles viveram, irmãos, entregando a sua própria vida para que nós tivéssemos o que temos hoje. Aleluia. Foi com o sangue de homens e mulheres que nós somos a igreja deste presente século. Foi com o derramamento de sangue, sendo devorados por leões. Certo dia, eu fui visitar o Ezequiel ali no hospital, e ele estava assistindo um vídeo. Este vídeo era uma história, alguns dos irmãos talvez já viram, sobre os mártires da fé cristã. E ele estava vendo um trecho em que Nero mandava que os cristãos entrassem ali naquelas arenas, e ele colocava os cristãos todos ali, eles cantavam, exaltavam a Deus, mas enquanto eles cantavam, é apenas uma montagem, um filme, muito antigo por sinal, mas que realmente está de acordo com a história. E à medida que aqueles irmãos iam cantando, aqueles pais com crianças nos seus colos, cantando, exaltando a Deus e não negando a Jesus, os leões vinham, devoravam eles, e eles morriam, mas não negavam ao seu Deus. E foi assim que nós recebemos a fé. Nós herdamos desses heróis, nós herdamos a fé que nós temos hoje. E quando nós olhamos para todas essas coisas, nós perguntamos: Senhor, ainda que nós hoje vivemos numa era muito melhor, será que nós vamos experimentar um avivamento? Quando? Quando virá um avivamento sobre nós? Quando nós perguntamos isso, irmãos, é claro que nós não estamos querendo determinar uma data. É claro que essa pergunta é impossível, nós não conseguiremos determinar uma data, dizendo que tal dia, tal lugar, tal horário, Deus irá derramar o avivamento sobre nós. Não é assim. Já falamos sobre isso na primeira mensagem que nós ministramos. Nós já dissemos que o avivamento não é produzido pela igreja. Não são os homens que produzem, colocam no calendário uma data e dizem: olha, vai acontecer. Não é assim dessa forma. Mas ainda que nós não possamos determinar uma data, ainda que nós não possamos, irmãos, saber exatamente o dia, a hora que o avivamento virá sobre nós, existem algumas coisas que nós podemos vislumbrar com os avivamentos que aconteceram na história. Nós podemos olhar para a história de alguns avivamentos que ocorreram e podemos olhar como que a situação estava e como foi que esse avivamento veio. E para isso eu queria que você meditasse comigo em primeiro lugar, abrindo a sua Bíblia lá em Gênesis. Talvez essa seja a primeira menção a um avivamento que nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, no capítulo de número 4. Não está explícito que é um avivamento, mas está implícito. Ou seja, não está sendo mostrado de uma forma evidente e clara, mas está nas entrelinhas, que isto é um avivamento. Gênesis 4, nós vamos encontrar a história, meus irmãos, de um homem. E a história desse homem é a história do começo de um avivamento. O primeiro avivamento registrado na história da humanidade. Gênesis 4, 26, diz assim. Vamos ler no versículo 25. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui, irmãos, eu consigo observar a primeira menção a um avivamento, a um momento na história, a um momento onde os homens começam a buscar a Deus. E não há avivamento, irmãos, que venha sobre os homens, sobre a igreja, sem que se busque em primeiro lugar a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que com Enos há um marco na história. Se você olhar de Enos para trás, a história é terrível. Você vê que eles estavam já envolvidos no pecado. Quando o pecado toma conta de Adão e Eva, e passa agora a viver também os filhos de Adão e Eva, nós vemos que os filhos de Adão e Eva, Caim, ele mata o seu próprio irmão e sai errante pela terra. Mas os seres humanos que vêm a seguir, eles também reproduzem o pecado. Você vê que o pecado vem sendo reproduzido. Se você ler do capítulo 4, do versículo de número 10 até chegarmos no versículo de número 26, nós vemos que o pecado ele está crescendo, ele está aumentando. Vem Lameque, que ele toma para si mulheres,
E ele não somente ele faz isso, mas ele também age de uma forma impiedosa. No capítulo 4, no versículo de número 23, Lameque diz assim: matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. E nós vemos que a escalada da violência começa porque o pecado já está dominando o ser humano. E aí, meus irmãos, não tem limite. Mas no meio do caos, no meio do pecado, no meio de toda essa tristeza, de toda essa coisa má que está acontecendo, há um homem que começa a invocar o nome do Senhor. Há um homem que começa a buscar a Deus. E isso, meus irmãos, é um princípio de avivamento. Quando as pessoas se voltam para Deus, porque não há avivamento onde não se busca Deus. E a nossa pergunta no tema dessa noite é: quando virá um avivamento? Quando a igreja irá experimentar um avivamento? Nós não podemos precisar uma data, mas nós podemos entender que quando a igreja se propõe a buscar o Senhor, quando a igreja começa a invocar o nome do Senhor, as coisas começam a mudar. Esse texto de Gênesis 4, versículo 26, nos fala que Enos, a partir do tempo, aqui, irmãos, a Bíblia não permite, o texto ele não vai além disso, dizendo o que aconteceu com Enos, mas nós podemos pensar sobre isso, que em Enos alguma coisa acontece, porque o nome desse homem demarca um tempo da história. É aqui justamente nesse momento que as pessoas começam a invocar a Deus, porque até então você não vê pessoas invocando a Deus. Você vê a escala da violência que começa com Caim, Lameque reproduz essa violência, as coisas vão de mal a pior, mas você vê que Enos tem um diferencial. E a partir da vida desse homem, o nome de Deus começa a ser invocado. Irmãos, e aonde o nome de Deus é invocado, ele certamente virá. Aonde Deus é buscado, aonde Deus ele é considerado, certamente ele vai responder. Isso, meus irmãos, mostra para nós, porque se você for continuar olhando aqui, este invocar o nome de Deus, no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 24, nós vamos encontrar um outro homem, numa geração seguinte, ou em gerações posteriores, que também estava invocando a Deus. Olha o que diz Gênesis no capítulo 5, versículo de número 24. Andou Enoque com Deus. Esse andar com Deus de Enoque, é um andar de um homem que estava invocando o Senhor. O que significa invocar o Senhor, irmãos? Essa palavra invocar, ela justamente significa clamar por socorro, buscar auxílio. Invocar é pedir ajuda. Invocar é buscar, meus irmãos, o socorro do alto, o auxílio que vem do Senhor. Você percebe que com eles começou-se a buscar e a invocar o Senhor. E nós vemos aqui Enoque andando com Deus. Certamente por andar com Deus era porque ele também estava invocando o nome do Senhor. Certamente Enoque também estava buscando o auxílio do alto. E o texto nos fala que ele andou com Deus. E nos diz mais, nos diz que porque ele andou com Deus, Deus para si o tomou. Enoque é um dos homens, um dos dois homens que a Bíblia narra que não experimentou a morte. Um dos dois homens que não morreram, foram tomados, ainda vivos, para com Deus. Coisa linda, irmãos. Invocar o nome do Senhor. Alguém que começa a invocar o nome do Senhor, Deus responde, Deus marca aquela geração, e gerações seguintes começam a experimentar, porque agora Deus está andando com este homem. Agora Deus está se fazendo presente na história deste homem, porque Enoque ficou conhecido como o homem que andou por Deus. Quando eu olho para a história de Enoque, eu lembro de um homem que andou com Deus, um homem que invocou a Deus. E a história não para por aí. Nós vamos para o capítulo seguinte, Gênesis 6, o versículo 8 e 9. Vai nos mostrar mais um homem que invocou a Deus e que andou com Deus. O que nos diz Gênesis capítulo 6, o versículo 8 e 9? Noé, porém, achou o que, irmãos, aos olhos do Senhor? Ele achou graça, ele achou o favor de Deus. E o versículo 9 diz assim: são estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Olha, irmãos, que a partir de Enos nós vemos declarado que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E porque começaram a invocar o nome do Senhor, nós vemos que Deus ele começa a aparecer aos homens.
Deus começa a se manifestar aos homens. Nós vemos isso com Enoque, nós vemos isso também agora com Noé. E nós vemos, irmãos, que em Gênesis 12 nós vamos encontrar a história de Abraão. Deus aparece para Abraão, Deus se manifesta em Gênesis 12 para Abraão. Se você continuar a história, nós vamos para Gênesis 26, e lá no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 2, nós vamos encontrar Deus aparecendo a Jacó. Naquela visão, daquela escada que ele tem, aquele sonho maravilhoso, Deus aparece para Jacó. Na geração seguinte, nós vamos ver em Gênesis 28, versículo 13, Deus aparece para Isaac. E a história continua. Quando os homens começam a invocar a Deus, Deus se manifesta. Aleluia. E Deus apresenta-se aos homens, porque Deus quer ser, meu Deus, meus irmãos, conhecidos de cada um de nós. Aleluia. Deus quer se revelar a cada um de nós. Por isso, quando nós falamos sobre avivamento, nós estamos dizendo, quando virá o avivamento? Deus quer se manifestar a nós. Se em Enos começa a história de pessoas buscar a Deus, e nós vemos a manifestação de Deus com Enoque, nós vemos o andar de Deus, de Noé com Deus, nós vemos então Abraão, Isaac, Jacó, e a história prossegue dizendo de homens, e mais homens, e outros homens e mulheres que tiveram a visitação, a aparição de Deus, porque Deus queria se revelar a eles. Será que Deus não quer se revelar a nós também? Será que Deus não quer aparecer a mim e a vocês? E você me diz, pastor, será que eu vou ver Deus? Vai vir vestido de branco? Não é nesse sentido que nós estamos dizendo. Mas a aparição de Deus de uma forma poderosa para mudar a nossa história, a nossa vida, para nós também experimentarmos o que é andar com Deus, o que é invocar o Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Salmos, de número 17, e o versículo 6. O que é que Deus espera, o que é que Deus quer, meus irmãos, de nós? Salmos 17 e o verso 6 diz assim a palavra de Deus: eu te invoco, ó Deus, pois me queres o quê? Ouvir. Eu te invoco, ó Deus, pois me queres ouvir. É a oração de Davi. Davi entendeu que invocar o Senhor era saudável, era salutar, porque tudo o que Deus quer é Ele ser invocado. Deus quer ser invocado pelos homens. Deus quer que a sua igreja o busque. Lembrando que invocar é buscar o auxílio de Deus. O homem e a mulher que busca Deus é o homem e a mulher que está buscando auxílio, buscando socorro, buscando a graça, a presença de Deus. É o homem e a mulher que quer ter experiência com Deus. E Davi entende isso e diz: eu te invoco, porque eu sei que o Senhor quer me ouvir. Deus quer, irmãos, ouvir a nós. Deus quer ouvir a sua igreja. Deus quer que eu e você comecemos assim como Enos, na geração dele, começou a invocar o nome de Deus. E Deus começou a se manifestar. Aparições de Deus, ela começa a ser constante. Outros homens experimentam. Ainda Isaías no capítulo 55. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías 55 e o versículo 6. O que diz o profeta Isaías? Capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Eu disse no começo da introdução dessa mensagem essa noite: nenhum dos homens, nem mesmo os profetas, nem mesmo os apóstolos viveram um tempo como este que nós estamos vivendo. Um tempo em que a graça está derramada, um tempo em que Deus está sendo derramado de uma forma gratuita. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada, apenas crer, invocar e receber. Mas embora Deus esteja tão perto de nós, parece que está tão distante, parece que está tão longe, parece que Deus está tão longe de nós, que muitas pessoas estão desistindo de buscar a esse Deus. Mas o profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso, meus irmãos, me faz entender que Deus não está longe da sua igreja. Muito pelo contrário, tudo que Deus quer é estar perto de nós. Muito pelo contrário, tudo que Deus quer é que o seu povo entenda isso, que Ele está perto. Por isso o profeta é usado por Deus para dizer: busque enquanto você pode achar. Enquanto você está vivendo um tempo de graça, um tempo de derramar do
Deus, um tempo em que nós podemos, irmãos, entrar com ousadia. Graças a Deus, eu e você não somos proibidos de dobrar o joelho e orar. Graças a Deus, eu e você não somos perseguidos. Alguém já te parou na rua e disse: olha, se você for um cristão, você vai para a cadeia agora. Alguém já fez isso com você? Graças a Deus. Nunca fizeram, e graças a Deus, Deus certamente não permitirá que isso aconteça conosco aqui no Japão. Mas, irmãos, embora nós não somos perseguidos, às vezes a sensação que alguns cristãos têm é que Deus está muito longe, e muitas pessoas estão deixando de buscar a Deus. Mas Deus não está longe, Ele está perto, e nós devemos buscar porque Ele está perto. O profeta diz: busque enquanto você pode achar esse Deus, porque Ele está perto. Ele diz assim: invoque, porque Ele está bem pertinho de você. Aleluia. Clame por Ele, clame por Ele. Se nós queremos ter resposta a essa pergunta, quando virá o avivamento? Mas nós não estamos nem nos apercebendo de um Deus que está próximo de nós. E nós achamos que Deus estar perto é somente quando sentimos alguma coisa, ou Deus vai fazer. Não é, meus irmãos, apenas quando Deus fizer alguma coisa. Lembra que na primeira mensagem nós ministramos sobre por que precisamos de um avivamento, e eu falei sobre enchermos do Espírito. O avivamento não se resume a movimento, o avivamento não se resume a barulho, o avivamento não significa apenas línguas estranhas e coisas parecidas. Mas o avivamento, ele envolve uma busca pela presença de Deus. O avivamento envolve uma busca pela santidade. É quando o povo se volta a buscar esse Deus. Então esta pergunta para nós é: quando virá? Quando nós voltarmos a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Aleluia. Veja-nos como é maravilhoso entender aqui que o Senhor está perto, o Senhor quer se aproximar de nós, mas deve partir de nós buscar o Senhor. Quando virá o avivamento? Quando é que virá o avivamento sobre as nossas vidas? Eu queria deixar para os irmãos alguns textos que me chamam a atenção, de alguns avivamentos que aconteceram na história sagrada da Bíblia, e ela nos registra alguns. Existem outros, nós não teríamos tempo para tratar todos, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 15 e o versículo 12. 1 Reis, capítulo 15 e o versículo 12. Primeiro Reis 15, 12. Nós vamos encontrar, eu vou passar rapidamente algumas histórias aqui, para o nosso entendimento. Mas aqui nós vemos, irmãos, em 1 Reis 15, a história do rei Asa. E no versículo 12 diz assim, no versículo 11: fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Expulsou da terra os prostitutos cultuais. A história do rei Asa é a história de um rei, irmãos, que promoveu um avivamento em Israel, na nação de Israel. E dentre várias coisas que este rei fez, eu só quero destacar apenas essas. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Duas coisas: a remoção de homens, de pessoas que trabalhavam com a prostituição cultural. A prostituição cultural, irmãos, era o tipo de adoração que se fazia prostituindo mesmo. A prostituição, como nós conhecemos, o que é a prostituição? É a entrega do corpo. É o sexo das formas mais bizarras. Isso na antiguidade era visto como adoração aos deuses. E uma das coisas que fazia parte de adorar a Baal eram as pessoas irem nas adorações a Baal e se prostituírem uns com os outros, para que nessa prostituição Baal recebesse a adoração. Veja se tem cabimento. Homens com homens, mulheres com mulheres,
E esse tipo de prática eles faziam para adorar ao Deus chamado Baal. E isso entrou na nação de Israel. O povo de Israel, que conhecia somente a Deus, o único Deus verdadeiro, começou agora, irmãos, a adorar do jeito que os outros povos adoravam. Isso era abominação para Deus. Isso era algo inaceitável. E antes de Asa, os pais de Asa, que reinaram antes de outros reis, fizeram isso. Trouxeram esse tipo de adoração, começaram a estabelecer esse tipo de culto. Eles começavam, meus irmãos, a adorar a Deus, mas também a adorar a Baal. E uma das coisas que faziam era isso: se prostituir. E praticavam esse tipo de coisa, o sexo ilícito. O sexo é uma coisa saudável, abençoada que Deus deu para o ser humano. Eles transgrediram isso e transformaram isso em algo abominável aos olhos de Deus. E quando esse homem sobe ao trono para governar e reinar em Israel, a primeira coisa que toma conta do coração dele é o temor. E com o temor de Deus, irmãos, ele expulsa da nação de Israel aqueles homens que trabalhavam na prostituição. Sabe o que é isso? É trazer a santidade para Deus. É voltar a tornar santo aquilo que Deus fez. É tornar, meus irmãos, a trazer a santidade de Deus, a moralidade, os princípios divinos para dentro da nação. Um avivamento produz isso. Outra coisa que ele fez aqui é que ele derrubou e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Nós sabemos que um dos 10 mandamentos fala justamente sobre a adoração aos ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Era, meus irmãos, um dos mandamentos que Israel tinha para si como nação. Eles não deviam buscar um outro Deus além do Deus de Israel. Não precisava. Não é que não devia, não precisava. Porque não existe outro Deus além do único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus além do Deus que havia se manifestado a eles com poder e grande glória. E Deus tinha dado essa instrução: olha, não busquem outro Deus, não façam ídolos, porque não existe outro Deus. Seria abominação vocês fazerem isso, seria algo impensável fazer isso. Mas quando eles, como se dizer, cresceram, quando eles entraram na sua terra, uma das coisas que eles também fizeram foi criar ídolos. Fazer ali de um pouco de terra, de um pouco de barro, um ídolo, uma imagem, e dizer: este é o meu Deus. Pegar o ouro, fundir nela uma imagem, criar naquela imagem, dizer: esta imagem é o meu Deus. Foi isso que eles fizeram com Arão, quando Moisés estava no monte, e depois continuaram fazendo. E aí, meus irmãos, foi tantas outras coisas que fizeram com a idolatria. E quando Asa, ele começa a governar Israel, ele removeu todos os ídolos. Você sabe que um ídolo, irmãos, é aquilo que toma conta da nossa adoração. O ídolo é aquilo que se torna objeto da nossa adoração. Ídolo não significa hoje, nos dias atuais, somente um objeto, uma imagem de escultura. O ídolo é o santinho. Não, não é somente isso. O ídolo é tudo aquilo que é motivo do nosso louvor, da nossa adoração. E pode ser qualquer coisa. E quando esse homem subiu ao poder, ele percebeu que o povo não tinha mais o coração voltado para Deus, porque havia ídolo no coração daquele povo. Havia outra direção. Irmãos, como é triste quando há uma outra direção no coração do outro. Você conhece pessoas que elas só vivem para o trabalho? Elas só vivem para o zangue e para o dinheiro, porque elas se apegam de uma tal forma a isso que elas não saberiam viver com um padrão menos elevado que esse. E elas fazem disso a sua vida. E elas abrem mão de família, abrem mão de casamento, tudo por causa do seu ídolo. Quantas pessoas estão abrindo mão de tantas outras coisas por causa de um ídolo na sua vida? Quando esse homem sobe ao poder, ele remove os ídolos em Israel, porque ele quer trazer de volta para a nação a adoração ao único Deus verdadeiro. A remoção do ídolo, irmãos, é quando os homens, sejam, e principalmente nós cristãos, removemos do nosso coração tudo aquilo que é lugar de Deus. Tudo aquilo que Deus deve ocupar como prioridade, mas no atual momento não está ocupando a prioridade. E Asa entendeu isso. Ele diz: olha, eu vou remover os ídolos, eles terão que sair. Israel não pode conviver adorando aos ídolos e querendo adorar a Deus. E ele remove. Então nós podemos perceber, irmãos, que
Deus derrama a sua graça sobre o reinado de Asa, e ele experimenta, o povo experimenta uma aliança com Deus, porque alguém ousou fazer algo diferente. A nossa pergunta é: quando virá o avivamento? Será que é possível experimentarmos um avivamento tendo ídolos em nosso coração? Será que é possível, nos dias que estamos vivendo, experimentarmos um avivamento tendo outras ocupações no nosso coração que não seja de Deus? Movendo a nossa vida de uma outra forma que não seja para Deus? Abra sua Bíblia ainda no livro de 2 Reis, um pouquinho mais à frente, no capítulo 10. Segundo livro dos Reis, no capítulo 10, o versículo número 27. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: também quebraram a coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal, transformando-a em latrinas até o dia de hoje. E o versículo 28, você pode ler aí na sua Bíblia o versículo 28? E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. O tempo passa, o povo voltava a se desviar, mas Deus levantava um novo rei, uma nova pessoa, com um coração voltado a trazer a presença de Deus novamente. É isso que eu acho muito lindo, irmãos, na história do relacionamento entre o homem e Deus. Embora o homem sempre se desvia de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, sempre levanta alguém com uma mensagem para trazer aos ouvidos do povo, dizendo: voltem para Deus. E Jeú é um desses homens. Jeú é um desses homens que Deus levantou na história, porque Acabe foi um péssimo rei de Israel. Ele foi um rei que se casou com uma mulher que era uma mulher que mandou matar os profetas do Senhor. Ela perseguiu os homens de Deus e transformou o culto a Deus do culto a Baal. Ela trouxe tudo de mal, Jezabel trouxe tudo de mal para Israel. O povo se desviou do caminho do Senhor e ninguém se lembrava mais de Deus. Deus então levanta Jeú. Jeú, ele traz um juízo sobre Israel, sobre o reinado de Acabe. E uma das coisas que ele faz é, quando ele tem o domínio, quando ele tem o poder, é que ele acaba com o culto a Baal. Baal era esse Deus que nós falamos ali anteriormente, no reinado de Asa. Mas Baal, ele já vinha sendo adorado há muito tempo antes. Não foi no reinado de Asa que entrou o culto a Baal, foi muito tempo antes. Foi quando Israel já entrou na terra prometida. Mas o povo ia e voltava, estava bem com Deus, daqui a pouco se desviava de Deus. Quando Deus levanta Jeú, uma das coisas que Jeú faz é justamente, irmãos, acabar com a adoração a esse Deus estranho. A pergunta do nosso tema é: quando virá o avivamento? E quando eu penso nessa pergunta, quando é que virá o avivamento? Essa história de Jeú, esse exemplo do que ele faz, me ensina uma grande lição para mim hoje e para a igreja dos dias atuais, que é o motivo da mensagem dessa tarde. Eu creio, irmãos, que um avivamento será derramado sobre a igreja quando o culto a Baal for removido do meio da igreja. Parece assustador falar sobre isso, mas é verdade. É verdade. Baal continua sendo cultuado ainda em alguns corações. Existem ainda homens e mulheres que, embora eles têm uma Bíblia debaixo do braço, eles gostam da igreja, eles se identificam com os hinos, eles gostam da mensagem, eles choram nas pregações, eles gostam de estar no culto, mas lá no seu coração ele ainda tem um outro Deus. A sua vida ainda tem outro Deus. Ele não se entregou completamente ao Deus vivo e poderoso. Você conhece pessoas que gostam de vir à igreja? A gente encontra pessoas na fábrica e diz: oh, você é crente, que bom, eu também gosto, eu também conheço a Jesus, eu também sou filho de Deus. As pessoas na fábrica falam muito sobre isso, né? E elas dizem: olha, eu gosto dos hinos, eu tenho no meu carro um CD. E eles citam o nome de alguns homens, algumas mulheres que cantam os hinos gospel. Eu gosto daqueles hinos, eu gosto daqueles louvores. Eu até já ouvi algumas pregações. Você já ouviu pessoas dizendo assim? Elas vêm à igreja, elas até começam a frequentar um culto, mas na verdade
lá no seu coração, Baal não saiu de lá. Baal continua lá. Porque ela usa apenas isso como um aliviar da consciência. Mas é que a verdade é a sua vida. Ela vive adorando a um outro Deus. Isso não significa adorar, meus irmãos, como eu disse, a uma estátua, a uma imagem. Mas é que a sua vida não vive para adorar ao único Deus verdadeiro. É uma vida que ela vem à igreja, é uma vida que ela se movimenta, até gosta de louvar e cantar, gosta dos CDs de hinos evangélicos, mas o seu coração não é completamente de Deus. O seu coração ainda está preso. Jeú me ensina com essa história. O verso 27 diz que quebraram a coluna de Baal. Havia, meus irmãos, naqueles dias, lugares em que eles construíam não só um templo, mas colunas. E havia uma coluna principal, que ela era a maior de todas. Se construía nas cidades principais uma coluna bem alta, era a principal coluna. E ali, meus irmãos, onde as pessoas vinham, adoravam a Baal, ofereciam seus sacrifícios e diziam: Baal é nosso Deus. Baal era o Deus que eles invocavam para trazer a chuva, trazer uma colheita abundante. Eles oravam a Baal, faziam seus sacrifícios a Baal e voltavam para casa achando que estava tudo bem. Quando Jeú, ele impõe juízo sobre Israel, ele sobe, ele tem o poder, ele faz o seguinte: ele quebra aquela coluna principal, ele derruba a casa de Baal e transformou em latrina. Você sabe que é latrina, né? É uma palavra que hoje está em desuso, mas ela significa, meus irmãos, o lugar onde as pessoas vão e fazem as suas necessidades fisiológicas. É isso mesmo. As pessoas iam lá e faziam as suas necessidades fisiológicas naquele lugar. A casa de Baal transformou-se num lugar onde cheirava mal. Sabe o que isso me ensina? Jeú humilhou a adoração ao Deus que não era Deus e trouxe de volta a glória do Senhor sobre Israel. É isso que precisa acontecer, irmãos, nos dias atuais. Todo culto que não é de Deus precisa ser destruído do coração dos homens. Todo culto que não é a Deus, embora possa ser um culto com cânticos, embora possa ser um culto com pregações, embora possa ser um culto com Bíblia, mas se não for um culto genuíno, uma adoração em que Deus recebe, precisa ser derrubado do nosso meio. Satanás deve ser humilhado nos nossos corações. Satanás deve ser pisado, meus irmãos, no nosso meio. Tudo aquilo que ele tenta implantar, não tem problema, a igreja hoje ela é uma igreja moderna, vamos fazer, não, irmãos, tudo aquilo que é de Baal precisa ser humilhado. Nós não podemos aceitar e devemos dizer: Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar na igreja que é tua. Toma o teu lugar no meu coração que é teu. Toma o teu lugar na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas toma o teu lugar. Foi isso que Jeú restaurou em Israel. O lugar a Deus. O lugar que era de Deus. A casa de Baal foi destruída e Satanás foi humilhado. Porque quando as pessoas passavam olhando para a casa de Baal, as pessoas passavam e diziam: esse lugar fede. Será, irmãos, que o mundo pode olhar para o nosso culto, para a nossa adoração e dizer: ali tem um homem ou uma mulher de Deus? Eles de fato cultuam a Deus, porque Deus está naquele lugar. Jeú traz novamente, meus irmãos, o lugar de Satanás, o lugar de humilhação, e o lugar de Deus, o lugar de exaltação. O versículo 28 diz que assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Nós teríamos tantas outras coisas para falar, tantos outros líderes que se levantaram, mas eu quero encerrar com 2 Reis, capítulo 23, versículo 4. Vamos ainda um pouquinho à frente. 2 Reis, capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 23, versículo 24. Diz assim, 2 Reis 23, 4. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus,
queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Nós podemos ir ainda até o versículo número 6. Tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale do Cedron. Versículo 7. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Versículo de número 11. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Versículo 12. Derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais foram feitos pelos reis de Judá. O versículo de número 14. Josias quebrou as colunas, cortou os postes ídolos e encheu o seu lugar de ossos de homens. E para encerrar, o versículo de número 21 diz assim: deu ordem o rei a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Josias foi um outro rei que trouxe o lugar de Deus ao coração do povo daquela nação. Foi um outro rei que devolveu a Israel o verdadeiro culto a Deus. E aqui nós lemos esses versículos. Não há necessidade de muito comentário sobre eles, mas nós podemos ver nesses versículos que lemos no versículo 4, no versículo 6, no versículo 7. Nós lemos aqui que o rei Josias, ele destruiu em Israel aquilo que incomodava os olhos de Deus. Ele quebrou colunas, como fez também o rei Jeú, como fez o rei Asa. Ele quebrou colunas, ele destruiu aquilo que estava errado, ele tirou os vasos, irmãos, que estavam dentro da casa. Veja que levaram para dentro do templo. O templo era um lugar sagrado, onde tudo ali estava consagrado a Deus. E o que eles fizeram? Eles profanaram isso. O versículo o versículo de número 4 diz que se tiraram do templo todos os vasos que tinham sido feitos para Baal. Havia agora dentro do templo vasos que não eram consagrados ao Senhor. Havia dentro do templo vasos que não eram dedicados ao Senhor. Você percebe que um vaso que não é dedicado ao Senhor está fazendo na casa de Deus? Você percebe que isso soa estranho? O que faz um vaso que não é consagrado ao Senhor dentro da casa do Senhor? O que faz um utensílio que não tem comunhão com Deus dentro da casa de Deus? Só quando nós podemos ter a visão de Deus para perceber isso. Só quando um homem que está completamente envolvido, buscando um avivamento de Deus, trazendo a glória do Senhor, vai perceber isso. E o rei Josias percebeu que havia vasos dentro da casa de Deus, mas que não eram vasos consagrados ao Senhor. E ele tira para fora. Tem um custo, não tem? Você mexer em coisas que são estabelecidas, você mexer em coisas que são tradições. Provavelmente os anteriores de Josias haviam olhado para aqueles vasos: não vou mexer nesses vasos, são vasos que já colocaram aí, deixa aí dar jogo, não tem problema. Josias rompe com a tradição. Josias leva os vasos para fora e diz: eles não pertencem à casa de Deus, porque Deus não vai se manifestar onde não há pessoas consagradas a Ele. O avivamento não virá, irmãos, quando tudo o que pertence a Deus está no seu devido lugar. Aleluia. Deus não é um Deus de desordem, nem de bagunça, mas o avivamento ele acontece quando as reformas elas estão de acordo com a palavra. Tudo que Josias percebeu é que aqueles vasos não pertenciam à obra do Senhor. Ele lançou fora. Ele tirou também outras coisas que estavam, meus irmãos, atrapalhando e que não eram de Deus. Mas uma coisa muito importante que ele fez está aqui no versículo de número 21. Ele deu ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor vosso Deus. Irmãos, sabem que fazia muito tempo que a Páscoa não era celebrada? A Páscoa era um memorial que devia ser celebrada sempre.
Eles não podiam parar de celebrar a Páscoa, porque a Páscoa lembrava a libertação deles lá do jugo do Egito. Eles foram tirados do Egito pela mão poderosa de Deus através de Moisés. E eles já não estavam mais fazendo isso. Veja que quando o povo se distancia de Deus, já não se celebra mais a Deus como a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que a oração é a comunhão com Deus, não se ora mais. Se a Bíblia diz que o louvor que Deus aceita é um louvor que não é apenas cantado ou tocado, mas é um louvor que sai da alma, já não se produz mais isso. Se a Bíblia diz que o que Deus procura são verdadeiros adoradores, já não existe mais isso. E todas essas coisas estavam acontecendo. Não havia mais a preocupação de celebrar Páscoa ao Senhor. Mas Deus havia dito lá com Moisés: olha, diga ao povo de Israel que isso será por estatuto perpétuo. Eles irão celebrar a Páscoa para sempre. Eles não se esquecerão de que houve um grande milagre, um livramento. Mas o povo esqueceu. O povo acaba sempre esquecendo do que Deus fez, se distanciando, e outras coisas vão entrando e tomando o lugar de Deus. Meu Deus. Mas esse homem, ele trouxe de volta aquilo que devia estar no devido lugar. Além de ele remover os vasos que não pertenciam à casa de Deus, ele também ordenou: vamos voltar a cultuar ao Senhor. Vamos voltar a lembrar de que Deus é o Deus de Israel. Ele nos tirou com mão forte, com o braço estendido. Ele nos livrou do jugo da servidão do faraó. E Ele fez um grande milagre, abrindo o mar vermelho e nos conduzindo até a terra prometida. O povo havia se esquecido, não se adorava mais a Deus dessa forma. E Ele traz, irmãos, o verdadeiro culto. Olha que versículo interessante, é o versículo número 22. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Mas no 18º ano do rei Josias, celebrou-se esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Aleluia. O culto voltou a ser como deveria ser. Sabe o que era isso, irmãos? Era a experiência de um avivamento. Quando nós colocamos as coisas no devido lugar, quando começamos a colocar no nosso coração, a consertar aquilo que está errado. Nós temos no Brasil o famoso jeitinho brasileiro. A gente começa a querer dar jeito para tudo. Com Deus não existe jeitinho brasileiro. Não existe dar jeitinho aqui, porque na vida espiritual, ou Deus assume o primeiro lugar, ou não tem avivamento. Ou Deus está no centro, sendo adorado, e o que não é de Deus tem que sair. O que não é de Deus tem que ir para fora. Vasos que não pertencem ao Senhor terão que ser removidos, custe que custar. Senão o avivamento não virá. Aleluia. Senão o Senhor não se manifestará. Israel só pôde experimentar porque homens se levantaram dizendo: nós não estamos de acordo com o que está acontecendo, precisa ser removido. E foi assim que esses homens, irmãos, experimentaram. Foi assim que Deus derramou. Esses são apenas, eu trouxe apenas 3 exemplos, mas há mais exemplos do rei Josafá. Eu poderia falar de outros avivamentos que aconteceram com o rei Ezequias. Poderíamos falar do próprio avivamento que aconteceu na nação de Israel com o próprio Moisés, com o chamado daquele homem. Quando Deus chama Moisés, se manifesta aquela sarça, e o poder de Deus se manifesta, tirando, isso foi um avivamento, tirando o povo do Egito. Há outras histórias de avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas todas elas, irmãos, nós vemos que antes do avivamento vir, algumas coisas foram consertadas. Algumas coisas precisaram voltar ao devido lugar. E não é diferente dos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Baal hoje é apenas um nome do passado, mas ainda há muitos ídolos no coração de homens e mulheres. Ainda há muitos ídolos que estão querendo tomar conta do nosso coração. Baal é apenas um nome, mas ainda é um ídolo adorado por muitas pessoas que estão construindo lá no seu coração um lugar onde Deus não pode entrar. O que nos impede, irmãos, de experimentarmos um avivamento nos dias que estamos vivendo? O que impede que o avivamento seja derramado sobre a igreja do Senhor? Nós começamos a ler nessa noite o Salmo de número 85, que foi o tema, o início dessa mensagem, que diz: não tornarás a vivificar-nos. Será que Deus não tornará? É claro que Deus tornará a nos vivificar. É claro que Ele quer. Mas existem coisas que precisam acontecer, irmãos.
se em eles começaram a invocar o nome do Senhor. Precisamos nós como igreja olhar para nós nessa tarde. Nós estamos invocando o nome do Senhor, igreja? Está sendo na tua vida este diferencial, invocar o nome do Senhor? Invocar não é apenas orar. Invocar é clamar por auxílio, é clamar por socorro. Invocar é olhar para a sua própria vida e perceber a miséria na qual você se encontra e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É não se conformar com o atual estado. Veja que em Emos começa a se invocar o nome do Senhor. Olhamos para Enoque, ele andou com Deus. Olhamos para Noé, foi um homem que achou graça aos olhos do Senhor e andou com Deus. Olhamos para Abraão, para Isaac e Jacó, foram homens dos quais Deus apareceu a eles. Será, irmãos, que Deus virá sem ser invocado? É claro, irmãos, que o avivamento não é produzido por nós. É claro que o avivamento não somos nós que vamos fazer, não é a igreja, é o ato soberano de Deus. Mas nós, irmãos, precisamos desejar que isso aconteça. Nós precisamos desejar que Deus venha sobre nós. Porque eu vejo na história de Emos justamente esse diferencial. Eles começaram uma grande obra. Eles começaram a invocar o nome do Senhor. Na história desses reis, eles começaram a remover os ídolos, uma adoração que não era adoração a Deus. Eles começaram a tirar de Deus de Israel. Se a gente fosse aprofundarmos tudo o que eles fizeram, quando eles descobriram o livro da lei que estava, meus irmãos, mofando, cheio de pó, há muito tempo ninguém lia. Quando foi lido a palavra de Deus, eles começaram a rasgar as suas vestes, se arrepender, prantear e chorar, e começaram a mudar as suas atitudes dos seus corações. Por isso, meus irmãos, um avivamento foi derramado naqueles dias, na história do povo de Israel, em outros tempos, em outras épocas, mas o avivamento veio quando mudança interna começou a acontecer. Quando virá o avivamento, irmãos? Quando? Faça essa pergunta para você nessa noite. Olhe para a tua vida, olhemos para a nossa vida. Será que Deus não quer tornar a nos vivificar? Será que Deus não quer que a alegria volte ao nosso coração? Deus quer? Deus quer sim. Mas, irmãos, é preciso que nós deixemos o devido lugar do Senhor na nossa vida. Queria te convidar a nós ficarmos de pé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 44. Para encerrarmos nesta noite a nossa meditação, eu queria ler Isaías 44. E o versículo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. E o verso de número 3 diz assim: Pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um te dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. A promessa de Deus, irmãos, é uma promessa de derramar água sobre o sedento. A promessa de Deus é de Ele fazer tudo novo na vida de um homem e de uma mulher através do seu Espírito Santo. É uma promessa. O avivamento é uma promessa para nós. Nós temos falado sobre avivamento nesses últimos dias. É uma promessa que Deus faz. Não significa o barulho tão somente. Onde avivamento há sim expressões, línguas espirituais, batismo do Espírito Santo, mas não é só isso. Há muito mais que isso. O avivamento é um retorno à santidade. O avivamento é um retorno à palavra, um retorno à oração. Quando é que virá um avivamento? Quando nós nos tornarmos sedentos de Deus. Quando nós olharmos para nós, e eu tenho percebido isso, não somente no meu coração,
no coração de algumas pessoas. São pessoas que estão lutando contra pecados que não conseguem vencer. São pessoas que estão vivendo sempre assim. Estão aqui, daqui a pouco estão embaixo. Estão aqui, daqui a pouco estão embaixo. Não mantém uma vida constante com Deus. Mas se você olhar para a vida dessas pessoas, você vai ver que são pessoas que perderam a sede por Deus. Há muitos homens e mulheres que já não sentem mais a presença de Deus. Há muitos homens e mulheres que estão dentro da igreja carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas não sentem mais sede por Deus. E isso é sério, isso é grave. Quantas pessoas não se preocupam com a presença de Deus no seu coração? Vêm para a igreja como se fosse para um shopping. Vêm para a igreja e estão entre risadinhas e conversas e estão no culto, mas o seu corpo não está no culto. Aliás, o seu corpo está no culto, mas o seu coração não está no culto. Seu coração está em outras coisas, ele está no culto resolvendo na sua mente o que vai fazer amanhã, o que vai fazer depois de amanhã, como vai fazer e quando irá fazer. E você me pergunta, pastor, como é que você sabe isso? Eu tenho certeza, irmãos. Porque o Espírito de Deus, ele não é Deus de confusão, ele é Deus que fala conosco. Ele é Deus que mostra o estado espiritual de alguns corações. E isso é falta de sede por Deus. Quando nós nos perguntamos e olhamos para a história, por que está demorando, Senhor, para o teu avivamento ser derramado sobre nós? E a gente olha para o estado atual em que muitas vezes nós estamos vivendo, nós vamos descobrir a resposta. Não há sede por Deus. Você pode nessa tarde olhar para o teu coração, não você apontar para o teu irmão, não você pensar, é verdade, é minha esposa, é verdade, meu esposo, é aquele irmão, aquela irmã, é verdade, aquele obreiro está assim. Não olhando para os outros. Você pode neste momento olhar lá para dentro do teu coração e perceber o nível da sede que você sente por Deus. E essa sede por Deus não significa estar dentro da igreja, não significa ter título, nome ou cargo. Sede por Deus significa andar com Deus, invocar o nome do Senhor. Sede por Deus é um testemunho, as minhas obras falam. Porque não tem como, irmão, eu ter sede de Deus e estar vivendo uma vida diferente. Não tem como eu dizer que tenho sede de Deus e não buscar a esse Deus com oração, com jejuns, com rogos, com lágrimas, com arrependimento. Todo lugar onde há dureza de coração, irmãos, não há sede por Deus. Você vai conversar com pessoas, você vai tratar o pecado, as pessoas estão endurecidas. Aonde há o endurecimento do pecado, não há sede por Deus, e não adianta, irmãos. Posso conhecer a Bíblia, se o meu coração não for arrependido, não for um coração humilhado, não há sede por Deus, e onde não há sede por Deus, Ele não virá. Ele diz, derramarei água sobre o sedento. Mas essa água que Ele fala aqui é justamente a água do Espírito, é justamente a presença, não será derramada sobre quem não tem sede, sobre quem não quer, sobre quem não busca mais. Por isso é um tratar de Deus conosco, irmãos. O meu testemunho fala de como meu coração está com Deus. Eu reproduzo aquilo que eu tenho com Deus. Não tem como. As pessoas olham para mim, para você, e elas saberão se nós estamos andando com Deus ou não. Esse teste é infalível, irmãos. Não tem como, as pessoas olharão para nós e elas saberão se nós estamos saindo da presença de Deus ou da nossa própria carnalidade, do nosso próprio eu, da nossa própria razão. E infelizmente há muita carnalidade no nosso coração. Mas a promessa de Deus é: Ele quer derramar água sobre o sedento. O meu conselho para mim e para você nessa tarde é: vamos voltar a ter sede, igreja. Se a pergunta é quando virá o avivamento, uma das respostas que pode lançar luz ao nosso coração é: quando nós voltarmos a ter sede. Falamos sobre muitas possíveis respostas: os ídolos, os altares, o voltar a invocar o nome do Senhor. Mas você pode ter certeza que enquanto você quiser manter o teu status, manter essa aparência de que está tudo bem, não estando bem, você pode ter certeza, nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas quando eu e você começarmos a mudar as nossas atitudes, a igreja saberá, o mundo também saberá que nós estamos na presença de Deus. E essa sede trará a glória do Senhor. Essa sede trará, irmãos, o Espírito de Deus. Ele derramará água sobre o sedento, e rios
sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Até os teus filhos vão experimentar da glória do Senhor. Até os nossos filhos vão experimentar. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Queria te convidar a nós orarmos esta hora. Esta é a palavra de Deus para nós. É a meditação com que o Espírito de Deus ele traz ao meu e ao teu coração. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque Deus falou comigo. Vamos orar, igreja. Você pode fechar os teus olhos aí onde você está e olhar para o teu coração. Faça isso agora. Não olhe para a pessoa do teu lado, não julgue ninguém, mas examine-se a si mesmo antes de você orar agora. Faça um exame próprio e particular. Faça esse teste. A tua vida, as tuas atitudes têm demonstrado que você está andando com Deus, está invocando o Deus Todo-Poderoso, assim como Enos, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abraão, Isaac e Jacó. As nossas atitudes têm demonstrado isso, irmãos. Nós estamos com sede de Deus nesta noite, porque essa sede vai dizer exatamente como eu estou andando. Essa sede demonstrará exatamente como eu estou. Sede de Deus, fome de Deus. Eu queria que você, olhando aí para o teu coração, pudesse orar agora e pudesse pedir ao Senhor: Senhor, eu peço perdão, Senhor. Eu me arrependo, eu me humilho, eu clamo por misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos. Ore ao Senhor. Vamos orar. Comece a orar para aí onde você está. Abra os teus lábios a Deus. Fale com Ele. Não espere ninguém puxar esta oração, mas queria que você pudesse orar agora e pudesse clamar, olhando para dentro de você, olhando para o teu coração e pedisse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra para nós esta noite. Esta é a mensagem que eu tenho trazido ao nosso coração, Senhor. Quando virá o avivamento? Nós não podemos marcar uma data, nós não temos autoridade para saber o futuro, Senhor, quando isso irá acontecer. Mas nós podemos olhar pela tua palavra e observar que o Senhor derramou um avivamento na vida de homens e mulheres quando eles começaram a mudar as suas atitudes, quando os seus corações começaram a mudar, quando a sua vida começou, Senhor, a ser transformada através da tua palavra, quando homens e mulheres começaram a invocar o nome do Senhor, começaram a remover os ídolos, os altares ao Deus estranho, quando homens e mulheres começaram, Senhor, a viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de buscar ao Senhor, uma vida de consagração ao Senhor. Ali o Senhor começou a se manifestar, ali o Senhor começou a derramar a tua graça, quando homens e mulheres começaram, Senhor, a buscar sedentos pela tua presença, sedentos com o coração arrependido, reconhecendo-se pecador, reconhecendo o Senhor falho, miserável, mas, Senhor, buscando graça, poder do alto. Senhor, nós vimos nessa noite que ali o Senhor operou, que ali a tua graça foi derramada sobre esses homens e mulheres, Senhor. E nesta noite a nossa pergunta é: Senhor, quando o Senhor irá derramar sobre nós também? Quando a igreja de Uada, a igreja do Japão, a igreja na face da terra irá experimentar, meu Deus, desta glória poderosa, deste avivamento, Senhor, que tem sido, meu Deus, a esperança pela qual a igreja caminha? Quando virá sobre nós, Senhor? Quando voltará a vivificar-nos para que nós, o teu povo, nos alegremos em Ti? Quando o Senhor irá aparecer com graça, com poder e com glória? Senhor, nós entendemos nessa noite que é quando nós nos convertermos de nosso mau caminho, quando nós nos humilharmos ao Senhor, quando em nós surgir a sede pela tua presença, quando nós tratarmos o nosso coração, não segundo o nosso coração, mas segundo a tua palavra, o Senhor virá, derramará água sobre o sedento, o Senhor virá, impactará o nosso coração e até os nossos descendentes, até a nossa família, Senhor, experimentará mais do Senhor. Quando essa mudança começar pela minha vida, quando essa mudança começar no meu coração, quando cada um de nós olharmos para nós, Senhor, nos reconhecemos como pecadores e clamarmos por misericórdia do alto, Senhor, que não seja um tempo de olhar para o meu irmão, para a minha irmã, mas um tempo de olharmos para nós e de clamarmos: vem, Senhor, sobre nós, tenha misericórdia, perdoa o nosso pecado, sara a nossa terra e aviva o nosso coração, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor, nós queremos
ter experiências contigo. Nós queremos ter, Senhor, um entendimento maior e melhor da Tua Palavra. E nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos de experiência com o Senhor. Meu Deus, não permita que nenhum coração permaneça endurecido. Homens e mulheres, Senhor, debochando da Tua Palavra, debochando, Senhor, que o Senhor possa vir a fazer. Não permita em nosso meio, Senhor, que nós venhamos a nos entregarmos à nossa própria vaidade, ao nosso próprio coração, Senhor, e deixamos de crer que o Senhor ainda tem promessa para cumprir no nosso meio. Senhor, é a Tua igreja que será usada com poder e autoridade. Por isso, meu Deus, nos ajuda a nós nos quebrantarmos e humilharmos, Senhor, e invocarmos a Tua face e darmos o devido lugar ao Senhor, porque então o Senhor virá. Então, Senhor, experimentaremos a Tua glória. Então, Senhor, o mundo saberá que nós temos um Deus e que o Teu poder é manifesto na nossa vida e no nosso coração. Senhor, vem impactando a nossa alma, Senhor. Fale com homens e mulheres e que esta palavra possa gerar despertamento, meu Deus. Eu oro por nós como igreja. Eu oro por nós, Senhor, e peço, nos ajuda nesta caminhada. Desperta o Teu povo, Senhor. Move as águas que estão paradas, Senhor. Traz de volta a Tua glória a esses corações. Trabalha, Senhor, o nosso caráter, como o oleiro faz com o barro, transformando segundo o Teu querer e a Tua vontade. Assim, meu Deus, nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude, porque precisamos experimentar deste avivamento. Precisamos ser conhecidos lá fora como o povo que anda com Deus, como o povo que invoca o nome do Senhor. Jesus, enche as nossas crianças e os nossos jovens com o Teu Espírito Santo. Enche, Senhor, a nossa igreja, o Teu povo, com a Tua presença, para nós evangelizarmos, Senhor, para sermos ao encontro do perdido e mudarmos a história dessa cidade, dessa nação. Eis-nos aqui, Senhor. A nossa oração nessa noite, pedindo, tenha misericórdia. Muda, Senhor, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim nós clamamos, orando a Ti, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Que Deus se digne nos abençoar-nos. E eu desejo de todo o meu coração que eu e você não sejamos ouvintes esquecidos da palavra do Senhor. Sair daqui e esquecer do que ouvimos é muito comum, é muito fácil. Mas que Deus nos ajude a praticarmos, retirarmos os ídolos do nosso coração, removermos aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Termos sede da presença de Deus. São alguns itens, irmãos, que precisam acontecer na nossa vida. Olhe para você, que a mudança possa começar em você. Eu conversava nessa tarde num aconselhamento com uma pessoa, e essa pessoa dizia, eu espero que fulano de tal mude, porque quando essa pessoa mudar, eu creio que eu vou mudar. E se você está enganado, a mudança tem que começar por cada um de nós. Eu não posso esperar que alguém mude para eu mudar. Eu tenho que dar esse passo. E é somente olhando para as minhas misérias que vou me ver um pecador precisando de um Salvador. Que Deus te ajude, irmão. É a minha oração. Eu oro por mim e por você. Que nenhum orgulho, nenhuma vaidade endureça o nosso coração, como nós temos visto alguns homens e algumas mulheres, onde Deus já não fala mais, que não se dobram mais, que não se curvam mais, mas estão morrendo espiritualmente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Você recebe essa palavra, amém? Amém. No nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos encerrar. Ainda de pé como você está, nós já vamos orar e encerrar. Você pode permanecer de pé, por favor. Nós vamos já orar e encerrar. Quero justificar a ausência do presbítero Diego, do presbítero Elber. Eles nos avisaram que não estariam nessa tarde. O presbítero Diego está pregando lá em Toyota. Foi pedido que fosse ministrar na congregação de Toyota. O presbítero Diego está em Toyota hoje. O presbítero Elber tinha um compromisso na escola de sua filha e era no horário do culto. Então ele justificou a ausência. E nós estamos justificando a ausência desses irmãos. E também, irmãos, eu quero fazer um pedido aos irmãos. Ainda não recebemos nomes de pessoas afastadas que nós queremos visitar. Alguém, você conhece, irmãos, alguma pessoa afastada do Evangelho? Conhece? Amém, irmãos, ou não? Não conhece ninguém que se desviou do Evangelho, que você sabe onde mora? Talvez seja um amigo seu, um familiar seu. Você conhece? Amém? Então traz o nome. Se você conhece a pessoa, traz o nome. Nós vamos no mês de agosto
visitar essas pessoas. E nós não temos ainda nomes aqui. Nos procure, pode procurar aqui os presbíteros, dar o nome, dizer, olha, tal pessoa mora em tal lugar. Por favor, marque uma visita, agende uma visita. Nós queremos ir até lá e orar por essas pessoas, falar do amor de Deus. É uma visita aos afastados. Então, irmãos, o quanto antes, nós estamos caminhando para o final do mês de julho, e no mês de agosto queremos fazer esse trabalho. Tá bom, irmãos? Não esqueçam, façam isso. Toda a igreja participando, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos encerrar. Terça-feira nós temos oração 8h30. Quarta-feira no Toshinchô, às 8 horas, o culto. Na sexta-feira, uma nova lição. Nós vamos estudar a partir das 8h30. E no sábado, um culto missionário para a glória do Senhor. Senhor, obrigado por esta noite, onde fomos abençoados. E a Tua presença foi derramada sobre o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos ensinou, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque nós podemos cultuar. Obrigado porque nós podemos, Senhor, Te adorar. Obrigado porque nós podemos, Senhor, também ouvir a Tua voz falando conosco, uma mensagem, Senhor, que vem para nós refletirmos no tempo que nós estamos vivendo, na qualidade da nossa vida contigo, no nosso relacionamento com o Senhor. Eu Te agradeço por falar ao meu coração e me instruir de acordo com a Tua vontade, que nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor, que nenhum ídolo ocupe o nosso coração, porque o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua. Nós oramos por irmãos e irmãs, oramos pela igreja, oramos por filhos e filhas, Senhor, que sabem que precisam de uma mudança, que estão lutando contra um gigante tão grande, Senhor, que não estão conseguindo vencer. Homens e mulheres que estão vivendo uma vida de aparência, mas o Senhor é poderoso, o Senhor sonda o coração, o Senhor sabe, meu Deus, o que se passa no profundo, no escondido, e não há nada que fique oculto diante dos Teus olhos. Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que faz coisas novas, e nesta tarde, Senhor, olha para os nossos corações, olha para a vida deste homem e desta mulher, Senhor, age com poder e com liberdade, traz vitória, Senhor, muda histórias, ó Pai, e traz, Senhor, um novo tempo, experiências de avivamento sobre nós, sobre a Tua igreja. Nossa oração é, Pai, que a Tua graça seja derramada sobre nós, e que o Teu povo continue sendo abençoado, que nós sejamos despertados, ó Pai, que venhamos, ó Deus, a nos posicionarmos de uma forma diferente, porque o Senhor conta conosco. Sim, meu Deus, obrigado por essa noite, por tudo que ouvimos e cultuamos, por tudo que louvamos, Senhor. Ao Teu nome damos honras e glórias. Dá ao Teu povo uma semana abençoada, tempos de paz, tempos de refrigério, Senhor, onde o Teu Espírito Santo nos encontra com amor e alegria. Senhor, em nome de Jesus é a nossa oração, e em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. No nome de Jesus. Queridos, antes da bênção apostólica, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Cícero, que esteve conosco, nos visitando essa noite. Meu querido, que Deus abençoe, viu? Você é sempre bem-vindo. Sua presença nos enche de alegria. E você tem essa mesma liberdade que nós temos de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor. E a mesma paz que Deus tem dado a nós, ela é extensiva a você também, viu? Cícero, que Deus abençoe. É sempre bem-vindo. Vamos saudá-lo como bem-vindo, vamos dizer juntos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Com as mãos estendidas, vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine hoje e para sempre em nossos corações. E juntos nós dizemos: Amém. Queridos, Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.